eu vou mostrar as fotos. E vou falar sobre uma disciplina que eu fiz na Universidade Federal de Lavras. Gente, essa disciplina assim foi tirar o couro, sabe? Mas sabe aquele negócio que quando a pressão é muita e você se obriga e você se dedica? Foi a melhor disciplina que eu fiz na pós-graduação. A professora era muito chata, exigente demais, e pediu 2 trabalhos para apresentar no final do semestre. O trabalho era em dupla e eu não conhecia ninguém, né? Então, sabe, os grupinhos foram se formando e eu fui sendo excluída. E tinha uma moça que estava fazendo cadeiras como aluna especial, então ela não conhecia ninguém também. Aí ficou eu e ela, né, sobrando. Aí tá, né, nos unimos as forças para fazer tal trabalho. Nós ficamos com 2 assuntos super complicados e no final do semestre tinha que apresentar tipo uma dissertação, eu tinha que defender e tinha que fazer a apresentação oral lá na frente com PowerPoint, essas coisas. E olha, foi trabalhoso pra caramba. Eu lembro quantas tardes de sábado, de domingo que eu e ela ficamos preparando, né, o material. Então eu vou falar sobre essa disciplina, gente. Essa disciplina eu aprendi muito, porque eu nunca vi em lugar nenhum, nunca ninguém, sem ser lá, eu nunca mais ouvi ninguém falar sobre isso. Eu só percebi então a grandiosidade dos conhecimentos adquiridos depois que eu saí de lá, depois que eu defendi meu doutorado. Hoje eu fico pensando, nossa, quanto conhecimento poderia ser compartilhado, né? Eu lembro que nós temos uma apostila, os alunos, né, compraram a apostila da professora, que é um resumão de vários trabalhos que ela leu, além do nosso trabalho, né, de correr atrás de conteúdo para apresentar. Então eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi nessa disciplina, que eu acho que vale a pena compartilhar. Então, gente, assim, ó, eu fiz um resumão aqui, que é muita coisa, né, mas só para não esquecer. Então, substâncias naturalmente tóxicas em alimentos. Então, as substâncias, elas podem apresentar diversas estruturas químicas, né? Desde sais inorgânicos simples até macromoléculas mais complexas, tipo alcaloides, glicosídeos, aminoácidos e numerosos compostos fenólicos. São numerosos e variados os grupos de substâncias químicas que podem estar presentes com ação prejudicial ou potencialmente prejudicial à saúde do homem e dos animais. Existem os contaminantes dos alimentos, que pode ser por micro-organismos, pode ser por química, né, contaminantes químicos, que pode ser pelo processamento do alimento e tal, mas a disciplina se refere especificamente às substâncias naturalmente tóxicas em alimentos. Aí quando a professora deu essa ênfase a essa frase, me caiu a ficha, porque eu achava que eram substâncias naturalmente tóxicas em alimentos. Eu achava que era durante o processamento, que a indústria coloca inúmeros, né, substâncias com alguma finalidade específica, de acordo com a legislação, tipo emulsificante, corante, acidulante, antioxidante, mas não é isso não, são substâncias que estão ali, junto com o alimento, principalmente alimentos de origem vegetal, a grande maioria, mas também tem substâncias naturalmente tóxicas em alimentos de produto animal. Então vamos conferir, é muito interessante.
Então, ó, nós temos os inibidores de tripsina, nós temos as lectinas, que é diferente de lecitinas, né? Lectinas ou hematoglutininas, aglutinas hemáceas. As lecitinas, elas são formadas por triglicerídeos, por fosfolipídios. Já as lectinas são proteínas, então a composição química é diferente, não dá para confundir, tá? As lectinas ou hematoglutininas, elas são encontradas em leguminosas cruas, né? Tipo feijão, soja, germe de trigo, amendoim. Então, assim, nessa cadeira a gente aprendeu a como reduzir os riscos, né? Controlar, porque dificilmente você consegue eliminar totalmente essas substâncias. Então, você pode reduzir os riscos com processamento, processando melhor os alimentos. Por isso que é importante conhecer, né? Para poder prevenir. Os danos crônicos, eles são muito lentos e são difíceis de ser avaliados, mas seriam as intoxicações agudas, né? Mas os riscos maiores se devem ao desconhecimento dos níveis de tolerância de cada substância no organismo. Podemos citar a soja, né, como um dos principais alimentos inibidores de tripsina. O calor, o cozimento, frituras elimina, né, boa parte dessas substâncias. O calor desnatura as proteínas. O calor normalmente desnatura essas substâncias antinutricionais, então é uma boa forma de você preparar o alimento para o consumo. A maceração, a secagem, a moagem, a germinação, fermentação também são outros métodos de eliminar boa parte dos fatores antinutricionais. Estrogênios em alimentos. Esse assunto foi... nós fomos contemplados, eu e a Daniela fomos contemplados com esse assunto. Estrogênio em alimentos. Eu sabia da soja, né? Muitas mulheres orientais, elas costumam usar muito shoyu, muito molho de soja na alimentação diariamente. Então essas doses meio terapêuticas, elas vão sendo importantes na reposição hormonal do estrogênio. Funciona como uma terapia, né, medicamentosa de forma natural. Acho bem interessante. Agora, quando é consumido alimento contendo estrogênio em grande quantidade, o que pode acontecer? Pode ocorrer neoplasias, né, que são câncer. Estrogênio naturalmente presente em alimentos, nós temos como exemplo na produção animal vacas que pastam em trevos. O trevo é rico em estrogênio, então dá problema reprodutivo na vaca, ocorrem cistos ovarianos, então ela não vai ciclar, ocorre infertilidade. Então é muito interessante entender, né, o porquê das coisas. Alimentos de origem animal, como fígado, leite e gema do ovo, pode conter estrogênio. Só que o próprio alimento, ele é meio que limitante, né? A pessoa não consegue comer tanto a um ponto de
ingerir doses maciças de estrogênio. Então, o próprio, como se fala, a própria natureza desse alimento limita a ingestão demasiada, né? E controla então. Glicosídeos cianogênicos. Esse aí também, olha, foi um dos assuntos que eu e a minha colega pegamos para estudar. Alguns alimentos apresentam naturalmente em sua composição glicosídeos cianogênicos, que ao sofrerem hidrólise liberam, além de outros componentes, a glicose e o ácido cianídrico, que é muito tóxico. Exemplo então, sementes de amêndoas, damasco, pêssego, alguns cultivares de mandioca, folhas verdes de sorgo, então algumas intoxicações no gado, né, que come só sorgo. Gente, quando eu fazia essa cadeira, nós estudamos tanto e até citamos no trabalho um relato de criança que engoliu mais de um caroço de pêssego e acabou morrendo, porque no caroço de pêssego tem a glicose e o ácido cianídrico. Então tem que cuidar, não dê a fruta inteira para criança pequena, né? Tem que cuidar isso. Quando plantas frescas são trituradas ou no ato da mastigação, rompe-se as estruturas celulares o suficiente para permitir o contato das enzimas e os glicosídeos, originando assim ácido cianídrico, causando a intoxicação devido ao consumo de vegetais frescos, podendo levar o animal à morte. Os principais métodos de detoxificação de alimentos com cianogênicos são a trituração e a moagem. Na prática, então a mandioca, a gente que come farinha de mandioca, né? É perigoso, não é? Como é que é? Explica aí, Raquel. Bom, na prática, a mandioca ela é picada ou triturada, ela é lavada em água corrente e na parte dessa lavagem uma boa quantidade de ácido cianídrico já se perde. Depois vem a fervura, né? E a mandioca torrada, então, melhor ainda, porque ela recebe maior tempo de calor. A fermentação, a fervura se completam também na produção de farinha de mandioca. Então temos descascamento, lavagem, moagem, secagem, maceração, fermentação, entre outros. Contribui para reduzir as substâncias tóxicas no nível seguro, que não é capaz de causar intoxicação. O feijão lima, que eu também nunca ouvi falar, tem sido causa de várias intoxicações em países tropicais e na Europa, por conter também glicosídeo cianogênico, tá, gente? Também tem um grupo das substâncias bociogênicas, que causam bócio, né? Que seria o aumento da papeira. Estão presentes em hortaliças como couve, repolho, couve-flor, rabanete. Presença de substâncias goitrogênicas, denominadas glicosinolatos, compostos que contêm enxofre. Então, quem consome muitas hortaliças podem ter problema de bócio, hein? A enzima, essa enzima, ela é inativada pelo calor. Mas se a pessoa consome muita hortaliça crua, né, pode desenvolver. Alimentos que provocam alergias. Gente, isso aí é bem comum, né? É comum. Existem dois tipos, a intolerância alimentar e a alergia.
O que é intolerância alimentar? Tolerância à lactose, por exemplo, causada por reações não imunológicas. E as alergias alimentares, então, sim, são reações imunológicas e englobam os quadros de hipersensibilidade alimentar, que pode ser em maior ou menor grau, dependendo da sensibilidade de cada pessoa, né? Então, como exemplo, nós temos as urticárias, temos problemas respiratórios, dermatites. Angioedema, né? Edema dos vasos. Muitos alimentos podem exercer efeitos tóxicos quando desenvolve alergia a algum de seus componentes, né? E pode até ser mortal. A gravidade vai depender então do grau de sensibilização de cada um. O número de alimentos que contêm substâncias com atividade antigênicas é extremamente alto. Aí citamos então o ovo, o camarão, o peixe, o leite, algumas frutas, né? Morango, chá, café, cacau. Os principais alérgenos de alimentos são as glicoproteínas. Exemplo, a beta-lactoglobulina do leite. Bom, vamos continuar. Tem bastante coisa. Fatores antivitamínicos e antiminerais. Você já imaginou consumir um alimento que possui esses fatores? Então, em vez de você aproveitar uma vitamina, você não está aproveitando porque você comeu um alimento que tenha esse fator antivitamínico. Anticaroteno e antivitamina A. Agentes oxidantes podem destruir a vitamina A e caroteno para a Escherichia. A vitamina E funciona como antioxidante natural, então ela vai ser interessante você utilizar sempre a vitamina E com a vitamina A. Assim, doses pequenas de vitamina E melhoram a utilização biológica do beta-caroteno e da vitamina A. Legal, né, gente? O antagonismo da vitamina K é conhecido como dicumarol. Essa substância foi isolada do trevo doce, fermentado. Então, eles descobriram isso porque ocorreu uma doença do gado, uma doença hemorrágica, que o gado comia muito esse trevo doce. E ele tem o dicumarol, né? Esse dicumarol funcionando como antivitamina K. O que acontecia? O gado começava a ter hemorragia direto. Aí o que eles fizeram? Eles pesquisaram isso, levaram no laboratório e conseguiram sintetizar uma estrutura parecida com o dicumarol, que chamaram de varfarin. Alguém lembra disso? Esse nome lembra alguma coisa para vocês? Pois é, a varfarin, que é sintética, né? Foi produzida com base no dicumarol, é usado como raticida hemorrágico. Outro exemplo então de fator antivitamínico. A clara do ovo, ela possui avidina, que é uma proteína. Essa avidina se liga com a biotina, que a biotina está presente na gema do ovo, que é uma vitamina do complexo B. Aí essa junção, né, torna a vitamina indisponível. Então, a clara do ovo, comendo muita clara de ovo, né, ela é prejudicial à saúde. Comendo muito ovo prejudica a saúde. Simples assim. Tudo tem seu limite. Agora um exemplo de fator antimineral que eu sofro muito com isso, quer ver? São os ácidos oxálicos.
é um antimineral, atua interferindo na absorção do cálcio no organismo. O ácido oxálico ele está presente nas folhas vegetais e em alimentos como espinafre, tomate, acelga, nozes, etc. Se você come muito disso, o que acontece? O ácido oxálico presente nos alimentos, ele vai precipitar o cálcio do teu organismo e provocando carência, né, de cálcio. E o oxalato de cálcio é o componente principal, cerca de 70 a 80% das pedras dos cálculos renais. Por isso que não se deve comer tomate que tem cálculo renal, com muito queijo, né? Porque dieta alimentar. Só que eu como. Agora o último grupo para terminar é substâncias carcinogênicas. Então tem alimentos que naturalmente possuem substâncias carcinogênicas. Ou seja, possui potencial para desenvolver câncer, tumores, né? Um exemplo são as nitrosaminas. As nitrosaminas, elas estão presentes, 90% do nitrogênio absorvido pelas plantas estão na forma de nitrato. Os principais alimentos onde se encontra o nitrato, aí tem vários grupos que eu posso colocar aqui depois para vocês. Então no grupo 1 são vegetais que têm menos quantidade, né? São aspargos, cogumelos, ervilhas, pimentas, batatas, tomates. O grupo 2, com uma quantidade intermediária de nitrato, menor que 500 miligramas por quilo. O brócolis, couve-flor, pepino, cebola, nabo, melões. Grupo 3, nível de nitrato médios, feijões verdes, repolho, cenouras e couve. Grupo 4, conteúdo de nitrato menores que 2.500 miligramas. Uma variedade de chicória, alho poró, salsa e ruibarbo, não sei o que é. Grupo 5, vegetais com conteúdo de nitrato mais alto que 2.500. Aí se encontram as beterrabas, aipo, alface, espinafre e rabanete. Agora olha só, gente. Vou falar sobre os alcaloides e glicoalcaloides. Eles estão presentes nos vegetais. Muitos chás, pessoas que consomem chás de qualquer coisa, tem que tomar cuidado, né? Porque ingerir muito alcaloide pode ocasionar a morte. Tem 3 famílias de vegetais onde se encontra o maior grupo de... Os alcaloides são muito difundidos no reino vegetal, sendo muito encontrados nas famílias Leguminae, Compositae e Boraginaceae. O consumo de chás de plantas contendo alcaloides pirrolicidínicos contribui para altas incidências de doenças tumorais hepatocelulares. Isso aí são trabalhos, né? Glicoalcaloides estão presentes na batata Solanum tuberculum. Há registros de intoxicações em humanos. Poxa. Então, gente, ó, para fechar, para resumir então o que eu falei. Existem essas substâncias naturalmente presentes em alimentos. Então, muitos alimentos, eles têm essas substâncias naturais, mas elas não vão fazer mal, porque no momento que você prepara o alimento, você então, indiretamente, né, sem saber, desconhecendo só o fato de você aprender com a tua mãe e tal, mas não compreender a fundo a parte química, né, do que pode ocasionar
se o alimento for mal cozido, mal preparado. Eu achei tão interessante. Eu achei bem interessante essa matéria, porque eu aprendi bastante coisa sobre alimentos que eu não sabia. Vocês gostaram? Gostaram? Dá um likezinho aí. E bora assistir o outro vídeo que é sobre os meus passeios que eu fiz lá em Lavras. Eu vou mostrar fotos pra vocês e eu vou comentando, ok? Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!